As pressões dentro e fora do governo para a revisão de gastos aumentam e o presidente Lula saiu nessa quinta-feira em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O nosso entrevistado agora, aqui no Jornal Jovem Pan, economista André Perfeito. André, boa noite para você, sempre bom te receber aqui, bem-vindo. Boa noite, prazer é meu, sempre bom falar contigo, Thiago. Olha, como toda vez que a gente conversa, eu sempre digo, você é um economista que tem também uma importante leitura política da situação. E eu começo perguntando, claro que pressões para corte de gastos, essas pressões sempre existiram. E de que maneira que essas pressões devem aumentar ainda mais, a situação do governo pode se agravar a ponto do presidente Lula sair em defesa do ministro da Fazenda? Tem muito fogo amigo dentro do próprio partido do presidente, mas também muito fogo fora, né? Olha, eu acho que é uma conjunção, falando em termos políticos, de vários temas ao mesmo tempo. De um lado, você tem aí um posicionamento de parte da diretoria do Banco Central e do presidente do Banco Central se posicionando a respeito da questão fiscal de forma muito clara. Isso daí alterou o ritmo de corte do juros, né? Era 50 pontos base, passou para 25, num placar rachado que inaugurou aí uma série de temas, né, de novo, né, que tem jogado pressão sobre o Haddad. Né? Tipo, o que o Banco Central fez e falou, né? Olha, estamos fazendo nossa parte, tentando levar ela para o centro da meta, a inflação, né? Só que tem uma questão fiscal aí que nitidamente ficou bagunçada no início desse ano, por alguns motivos, né? De um lado, você teve aí uma série de iniciativas do governo que não permitiram já o atingimento da meta que o próprio governo se colocou. Até aí eu não acho que não tem tanto problema, porque sistema de metas, tanto meta de inflação, começou também já não dando certo no primeiro ano. Mas o governo se atrapalhou muito em querer colocar a bola no chão. Esse foi o problema, né? E aí chegou nesse ponto onde até o presidente Lula teve que apoiar, né, o ministro Haddad nisso. Né? Então esse tema, né, ganhou uma relevância muito maior do que deveria ser. Por que eu acho que muito maior do que deveria ser? Porque, em alguma medida, os números não estão necessariamente ruins no Brasil. A inflação está na parte superior do teto, mas está dentro da meta. Mas o governo, como ele está atrapalhado, ele não consegue nem transformar potenciais notícias boas em boas notícias. Se tiver a confusão que foi esses últimos dias, né? Isso aí batendo no preço do dólar também. Pois é, o preço do dólar hoje 5,36, deu uma caída, mas ainda continua num valor alto, né? Sempre se fazendo a comparação com o começo do ano passado. Agora, de qualquer forma, o ministro da Fazenda diz que vai rever gastos. Será que é possível acreditar nisso? Porque uma coisa é rever, outra coisa também é cortar, né? Isso daí é um trabalho do ministro da Fazenda, mas vamos ser sinceros também, é também da ministra do Planejamento, da Simone Tebet. Ela tem que tanto é que ela estava hoje na frente do Ministério, né, também falando com a Haddad a respeito do que ela pretende fazer. Então vamos ver qual que é o conjunto de medidas. Né? Eu acho que eles sentiram a pressão. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que em termos relativos, por mais que não dê para confiar, né, 100% que eles vão sair cortando, eu acho que agora a tendência, ou o risco é maior deles cortarem ou segurarem gasto do que o contrário. Eu acho que está um pouco nesse pé de discussão. Mas isso daí depende também, eu acho, muito da Simone Tebet, que, enfim, é a ministra responsável por isso. Vamos ver como ela vai organizar esse debate aí nos próximos dias. E te preocupa a discussão no Congresso Nacional? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a dizer que vai discutir medidas para se aumentar impostos e aumentar a arrecadação do governo. Não necessariamente o aumento de impostos, né? Mas aumentar a arrecadação do governo. Essa discussão que vem do Congresso Nacional, como o próprio Lula falou, que a bola está com o Congresso. É uma discussão necessária pensar em aumento de arrecadação agora? Então, a proposta, vamos colocar da seguinte forma, né? O presidente Lula ganhou, ele não é um político, vamos dizer assim, propriamente liberal. Né? Ele está no campo de uma centro-esquerda, né? Alguns diriam até mais de centro, talvez, dependendo da forma que você vê a questão. Mas, de qualquer forma, mais centro-esquerda do que, por exemplo, mais de esquerda do que era o governo anterior. Isso para dizer que o ajuste que ele pretende fazer vai ser mais no campo da receita do que propriamente na despesa. Isso já era sabido. Agora, os debates que estão acontecendo é que o Haddad está querendo tirar o que eles chamam de gastos tributários. Isso é uma outra forma de falar de reoneração ou até aumento de arrecadação, é disso que se trata no limite, né? Só que essas pautas são politicamente muito difíceis. A gente vê essa questão do PIS/COFINS, né, que teve que voltou, aí o ministro falou, olha, não tem plano B. Aí o Lula virou e falou, olha, Senado, Congresso, tá com vocês a bola. Então,
Isso para dizer que esse tipo de ajuste que o Haddad está propondo é um ajuste que tem toda a orientação política, que é do Lula, obviamente, né? Mas é mais difícil fazer o que ele está fazendo do que, às vezes, você cortar gastos, simplesmente. Porque quando você corta gastos, você tem alguns outros problemas, por exemplo, que são grandes problemas, como greves de servidor público, como uma série de outros transtornos de outro jeito. Só que do jeito que o Haddad está fazendo, também tem que discutir muito bem dentro do Congresso. Não nos parece, pelo menos essas últimas 2 semanas, pelo menos, que isso está sendo feito de bom grado ou de bom tom, da forma correta. Mas eu acho também que muito desse barulho tem a ver com o mal-estar, que tem a ver com o cenário externo, que hoje aliviou, né? Ontem e hoje os juros caíram nos Estados Unidos. Se continuar caindo os juros nos Estados Unidos, porque fica claro que o Fed vai iniciar um corte de juros, tudo indica que é isso, pelo menos boa parte do mercado financeiro internacional, eu acho que parte desse tensionamento doméstico, Thiago, eu acho que ele fica um pouco mais diluído, sabe? Mas, de novo, existe uma questão séria que e aí, ministro, vocês vão encaminhar mesmo algum tipo de corte, alguma coisa desse tipo? Esse que é o debate na mesa agora. E só mais uma questão em relação ao próprio dólar, né? Será que é possível que haja um arrefecimento da moeda americana, apesar de todas as pressões internacionais também? O mercado sempre de olho nos Estados Unidos, o que vai acontecer por lá com corte de juros? Olha, Thiago, eu tenho feito uma projeção que o real vai se apreciar ao longo de 2024 e eu estou passando um calor danado com isso porque não está se confirmando da forma que eu imaginei. Eu já falei aqui na Jovem Pan até mais de uma vez esse ano que eu imagino que o dólar é para baixo. Mas por que eu acho isso? Aí está com uma balança comercial positiva, ou seja, está entrando o dólar por essa ponta. Você tem um corte de juros no Brasil que vai ser menor do que inicialmente pensado. Então, em termos relativos, o Brasil talvez atraia mais por conta de juro mais elevado. Isso é outro ponto. E os Estados Unidos devem cortar a taxa de juros. Então, essa conjunção de fatores, somado a uma revisão mais benigna de Moody's, Standard & Poor's, enfim, as agências, S&P, né, do Brasil, isso em tese aprecia o real. Eu vou manter essa leitura desse jeito. Só que, por outro lado, existe todo um clima político que, se, de novo, não for bem endereçado pelo presidente Lula e alinhavado de forma correta dentro do Congresso Nacional, pode ficar estranho. Temos que lembrar também que esse ano é ano eleitoral. Isso daí quer dizer o quê? Que a oposição e a situação que também é oposição, por assim dizer, né? Eles não vão jogar tão próximo do governo. É natural que isso, não tem nada errado com isso, é natural que isso aconteça desse jeito. E mais do que isso, né? Ano eleitoral a gente sabe que é ano de gasto. Por isso mesmo o resultado primário não está chegando nesse patamar. Então, sim, eu imagino que vai se apreciar, mas esses fatores domésticos ganharam uma relevância desde o placar rachado do Copom, que é maior do que imaginava. E aí não tem muito como prever, né? Bom, o André Prefeito, economista, mais uma vez participou aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado sempre, André. Bom descanso para você e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado.